Continuação da leitura do livro Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins. Página 113, da fusão à diferenciação. Renata está casada com Paulo há 3 anos. Assim como o marido sempre acreditou que uma boa relação amorosa exige que os dois passem quase todo o tempo juntos, inclusive suas horas de lazer. E se submeter aos desejos do marido é uma constante. Até passou a torcer pelo mesmo time e vão sempre juntos assistir aos jogos de futebol. A situação se tornou insustentável quando ele decidiu aderir à torcida organizada e a convocou para assumir a bandeira do time. É insuportável, são reuniões intermináveis num bairro distante do nosso e há gritaria e bebedeira. Sem contar as viagens para jogos em todos os estados que tomam todo o final de semana. Falei para ele que não estou mais afim disso. Se lhe dá prazer, ele pode continuar indo, mas eu prefiro ficar em casa lendo um bom livro ou indo ao cinema. Ele se ofendeu e disse que eu estou traindo o nosso amor, que assim não teremos futuro juntos. Uma das características fundamentais para uma boa relação amorosa é se livrar da ideia de fusão e preservar a distinção entre si e o outro. A pessoa amada é vista e aceita como tendo uma identidade inteiramente separada do parceiro, o que favorece a relação. Entretanto, é bastante comum não se perceber nem se respeitar a individualidade do outro, o que gera desentendimentos e sofrimento. O respeito à individualidade do parceiro, como o fato de cultivá-la, mesmo com o risco de separação ou perda, é crucial. A vida a dois se complica quando um dos parceiros tem tanto medo da solidão. É tão dependente que se agarra ao outro como um náufrago. Em tese, entendemos que cada um de nós merece privacidade. Embora, na prática, essa questão seja sempre mais complicada, a ênfase é na criação da intimidade, não da conservação da individualidade. Meus pacientes que abraçam esses atos de intimidade acabam sentindo suas aspirações individuais ou as de seu parceiro já não são legítimas. O invencível nós suplanta o fraco eu. A fusão é aceita com naturalidade. A ideia de fusão entre um casal é aceita com tanta naturalidade que abrange até a vida sexual, como no caso do orgasmo. Em 1970, na França, a grande maioria de homens e mulheres considerava desejável que durante uma relação sexual ambos alcançassem o orgasmo ao mesmo tempo. A boa notícia é que 20 anos mais tarde, mesmo considerando importante que as duas partes sintam prazer, já não parece mais indispensável às novas gerações, em particular as mulheres, que o orgasmo seja simultâneo. As expectativas quanto ao prazer se individualizaram. Sempre somos 3. Na pesquisa para este livro, descobri o psiquiatra social francês Jacques Salomé, já citado, que aborda a passagem da fusão com o parceiro amoroso para a diferenciação, ou seja, quando há ruptura de crença de que os dois são uma pessoa só. Ele considera que qualquer casal é sempre um pouco um casal a 3. Somos sempre 3 quando vivemos a 2. Você, eu e o relacionamento que compartilhamos. Você na sua extremidade, eu na minha. Para passar do 1 para o 3, será necessário aceitar, em primeiro lugar, a passagem do 1 para o 2, tendo a ousadia de abandonar a fase idílica da fusão ou simbiose. Essas sequências da vida conjugal traduzem-se muitas vezes pela utilização das formas a gente, nós, que englobam os cônjuges nesse espaço fechado da ilusão de serem um só. Gostamos de Mozart. A gente é feliz por viver juntos. Queremos morar no interior. A gente está sempre de acordo no que diz respeito ao essencial. O autor pergunta se esses a gente e nós são verdadeiramente autênticos e cúmplices, e se os desejos diferenciados de cada um estão ameaçados de não serem ouvidos nem satisfeitos, nem mesmo simplesmente respeitados como únicos. Há mistura de sentimentos e desejos, confusão de necessidades. Geralmente os dois colaboram, cada qual à sua maneira, para que esse sistema de indiferenciação. Cada parceiro tende a se adaptar ao que supõe ser o desejo do outro. A adaptação mútua leva cada um a amplificar e reforçar
as características ou traços que parecem convir ao outro ou ser valorizados por ele. Inversamente, cada qual terá tendência para atenuar, eliminar, até mesmo dissimular as manifestações ou aspectos percebidos como motivos para desagradar o outro. Os dois estão convencidos de que conhecem as possibilidades, desejos e necessidades do outro, e de que é possível identificar-se com eles. Cada um faz ou vive no lugar do outro. Renuncia a satisfazer e até mesmo exprimir seus próprios prazeres ou demandas. Muito rapidamente, sem que percebam, as posições imobilizam-se, instalam-se, estruturam-se sobre uma forma repetitiva e muitas vezes em mão única. Salomé cita algumas frases ditas por casais em que não há diferenciação entre um e outro. Nós nos compreendemos imediatamente, não temos necessidade de falar. Apesar, pelo seu aspecto, adivinho o que ele vai dizer. A gente nunca tem problemas de comunicação como acontece com tantos casais. A gente não tem necessidade de falar um com o outro. Ele diz ser útil exprimir desejos que supostamente serão adivinhados pelo outro. A longo prazo, tais desejos correm o grande risco de não serem satisfeitos e um dia se manifestarem sob a forma de censuras e acusações, porque justamente permaneceram durante muito tempo confinados no implícito. Eu sou uma pessoa, você é outra. Salomé dá o exemplo de um paciente, executivo sincero, terno e dedicado, em muitos aspectos, à sua companheira. Só que ele não tem consciência de que passa o tempo todo dizendo o que ela deve fazer. Muito cedo na relação, ele se comportou como quem sabia o que era bom para ela, para ele próprio e para o bem da família. É preferível, mesmo assim, viver no interior, já que a gente tem meios para isso. Espero que você esteja de acordo. Vamos fazer a mudança no início do ano escolar, porque o posto que me foi oferecido é mais interessante. Não se preocupe, eu irei na frente para abrir caminho, e depois você virá ao meu encontro. Tentarei encontrar trabalho para você e um bom posto no setor ao lado do meu. Você verá que não haverá problemas. Pensei em tudo. E assim, durante os anos, não haverá problema, ou pensei em tudo. Dessa forma, resolveu efetivamente todos os problemas do casal, sem obstáculos evidentes e com a colaboração aparentemente indefectível de sua mulher, até o dia em que ele fez o seguinte anúncio. Fui escolhido para trabalhar na Coreia, como correspondente no projeto da TGV. Partiremos em outubro, teremos de prever e você poderá. Seguia-se uma longa lista de tarefas sobre as quais tinha responsabilidade e pretendia resolver sem problemas, para o bem-estar da mulher e da família. Mas, nesse dia, ele descobriu surpreso uma mulher desconhecida, que lhe deu a seguinte resposta. Talvez você pretenda mudar de novo, mas não é a minha intenção nem das crianças. Fico em Orleans, sinto-me bem no meu trabalho, e nessa cidade que começa a se tornar um pouco a minha cidade, as crianças estão criando uma estabilidade, fizeram relações importantes para elas, comecei um curso de dança e tenho umas amigas de quem eu gosto. Então você pretende se divorciar? Gritou ele, com certa moderação. Não propriamente me divorciar, mas somente dizer a você que dessa vez eu não quero mudar. Eu estou saturada, tenho necessidade de respeitar meu próprio ritmo. Isso quer dizer então que você não me ama? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou tentando simplesmente confirmar que eu já não aceito que você diga o que eu tenho que fazer. Estourou uma crise sem mudanças essenciais. Ele tolerava a decisão da mulher, mas procurava incessantemente desestabilizá-la em suas posições. Aproveitava todas as ocasiões para isso. Por meio de múltiplas pressões, chantagens ou ameaças, tentava conduzi-la de novo ao modo como se relacionavam anteriormente. Quando a ela agarrava-se ao seu projeto de vida e conservava a esperança de que ele compreenderia, mudaria a opinião e acabaria por renunciar ao trabalho no exterior, ela até chegou a afirmar: eu tinha a ingenuidade de acreditar que você viesse a me escolher. Essa crise durou vários anos, até chegar a uma ruptura ao mesmo tempo, segundo Salomé, conflitante e libertadora para ambos. No entanto, mesmo após o divórcio, ele ainda telefonava para continuar a ditar na secretária eletrônica
com todos os detalhes, qual seria o tipo de férias desejáveis ou não para ela. Qual posto de trabalho deveria aceitar? Para Salomé, esse período da vida de um casal no qual um domina a utilização da fórmula agente pode durar anos e até mesmo décadas. Em algum momento, pode haver a descoberta de que um dos parceiros não se sente satisfeito com a indiferenciação e fusão que o deixa confinado e limita a sua vida. É doloroso quando um dos cônjuges começa a ganhar autonomia e se mostrar como diferente. Será o início de uma nova etapa da vida conjugal, a do casal diferenciado. A reação de quem deseja manter a fusão com o outro. Salomé cita o caso de uma mulher que descobriu lentamente, com a amargura e depois de forma positiva, que tinha desejos e projetos bem pessoais. Deixei você acreditar que eu gostava da montanha e do tênis, mas sobretudo eu gostava mesmo era de você. E foi por essa razão que eu acompanhei em tantas atividades. Atualmente eu posso continuar a amar você, ao mesmo tempo que posso renunciar às escaladas e ao clube de tênis para me dedicar à aquarela ou a ir ao cinema, que são os meus lazeres preferidos. Tal posicionamento mais diferenciado implicará uma concentração maior da pessoa sobre si mesma. Para passar da fase da fusão ou simbiose, que muitas vezes caracteriza os primeiros tempos da vida amorosa, para a fase da diferenciação, não basta tomar consciência ou estar vigilante, mas será necessário que cada um se defina de forma lúcida. Não será fácil correr o risco de se posicionar como portador de desejos, ideias, sentimentos e projetos diferentes dos apresentados pelo outro. Será difícil também correr o risco de desestabilizá-lo, deixá-lo inquieto e, por vezes, até mesmo dar-se conta de que ele está sofrendo. Ele ou ela, né? É possível que você esteja sofrendo com minha recusa ao acompanhá-la à casa da sua mãe, e eu espero que você venha a entender o que está sendo atingido em você pela minha atitude, em vez de me atribuir a responsabilidade de seu sofrimento e considerar-se culpado por isso. Ter a ousadia de dizer ao companheiro: eu não sou responsável pelo que você sente, é seu o que você sente, pode parecer em um primeiro momento como um sinal inaceitável, intolerável de egoísmo e até mesmo insensibilidade. Para Salomé, se aceitarmos considerar que o relacionamento tem duas extremidades e que é vital que cada um se responsabilize pela sua, vamos descobrir que somos nós que produzimos os sentimentos que, por vezes, nos faz sofrer tanto. Além disso, é através deles que tentamos não só exercer uma pressão sobre o nosso companheiro, tentando fazê-lo se sentir culpado, desvalorizando-o por meio de chantagem afetiva, mas também de nos desvalorizar e nos desqualificar. Até umas décadas atrás, as mulheres só saíam de casa dos pais quando se casavam. Para Giddens, ao contrário da maioria dos homens, a maior parte das mulheres continua a identificar a sua inserção no mundo externo como estabelecimento de ligações. Muitos estudiosos têm observado que, mesmo quando o indivíduo ainda está sozinho e apenas prevendo relacionamentos futuros, os homens, em geral, falam em termos de eu, enquanto as narrativas femininas sobre si tendem a ser expressas em termos como nós. A fala individualizada, aparente na citação acima, é qualificada por um nós subrepetício, alguém que vai ser amado e cuidado, e transformará o eu em nós. O fim de um relacionamento. A dor da separação é comparada por alguns ao sofrimento diante da morte de uma pessoa querida. Romper uma relação é resultado de um processo lento, muitas vezes inconsciente. Um desgaste cotidiano que vai liquidando o prazer de viver junto. Mas a percepção de que o casamento traz mais frustrações do que alegrias é uma conclusão difícil. Muitas vezes, tenta-se rejeitar os motivos que levam à separação, motivos pelas expectativas depositadas na vida a dois. Dificuldade em se separar. Apesar de a prática de se separar se tornar cada vez mais comum, poucos vivem a relação amorosa como algo temporário, enquanto for satisfatório para ambos. Concretizar uma separação não é nada fácil, na medida em que a vida a dois induz a uma relação de dependência emocional.
É comum, então, negar os aspectos insatisfatórios e permanecer junto um tempo maior do que o desejado. Temendo a solidão, muitos suportam o insuportável, mas para manter o vínculo, e não raro se tornam dois estranhos que ocupam o mesmo espaço físico. Desde cedo somos levados a acreditar que a vida só tem graça se encontramos um grande amor. Se acontece, a expectativa é a de que vamos nos sentir completos para sempre. Isso é impossível, evidentemente, mas as pessoas se esforçam para acreditar. E só desistem depois de fazer muitas concessões desnecessárias. Acabam se separando quando suportar as frustrações deixa de ser possível. De um lado, a vida a dois não é nenhuma maratona, em que se deva aguentar o maior tempo possível, e de outro, o importante é que a qualidade dos vínculos que devemos saber romper quando se degradam. A brevidade não é um crime, assim como a persistência nem sempre é uma virtude. Certos encontros fugazes podem ser uma obra-prima de concisão, deixando marcas para sempre. E convívios de meio século podem se revelar às vezes torturas de tédio e renúncia. O fim do relacionamento para a mulher. Para a historiadora e pesquisadora americana Cher Haidt, separar-se de alguém não significa desistir de todos os sentimentos de amor que essa pessoa ainda desperta. Muitas mulheres costumam se ver diante da necessidade de fazer opções dilacerantes, ao mesmo tempo que querem abandonar um relacionamento infeliz. Seus sentimentos conflitivos levam-nos a protelar a separação. Para quem ainda nutre algum amor pelo companheiro e tem com ele uma relação fronteiriça, ora ótima, ora péssima, é sempre doloroso tomar uma decisão entre ficar ou partir. Uma mulher entrevistada por Haidt disse: há dias em que eu não suporto mais um minuto. Outros dias não consigo imaginar como seria viver sem ele. Um homem a quem amo tanto. É difícil resistir a esse sentimento, à lembrança desse sentimento, ou até mesmo ao mero desejo de que ele ainda fosse real. Em geral, não há uma gota d'água que faça a mulher sentir que chegou o momento de se separar. O mais comum é que aconteça uma sucessão de incidentes desagradáveis, como a mulher sentindo-se internamente em suspenso, e também é comum que os mesmos problemas se repitam. Não só as mulheres que ficam paralisadas, mas Max, de 34 anos, se relaciona há 15 anos com sua mulher. 10 anos de namoro, 5 anos de casamento. 10 anos de namoro e noivado e 5 anos de casamento. Tenho um filho de 5 anos, ele me fez o seguinte relato. Há uns 9 meses, meu casamento vinha morno, mas nada me fizesse pensar em separação. O sexo era muito mais ou menos e eu não tinha vontade de fazer. Minha esposa era quem procurava mais, porém, se não procurasse, melhor ainda. Achei que isso era normal e estava fadado a envelhecer como um padrão de relacionamento e intimidade. Outra coisa. Eu me masturbava com frequência, porque era mais interessante e dinâmico do que o ato com a minha esposa. Eu preciso esclarecer que minha esposa é uma moça bonita, tem 36 anos. Eu também sou um cara boa pinta, malho, corro, me cuido. Sou servidor público pós-graduado. Enfim, interessante. Minha esposa é uma ótima pessoa, compreensiva, ótima mãe, ótima dona de casa, mas profissionalmente não foi muito longe. E também não possui grandes ambições, seja profissional, seja qualquer outra coisa. Eu acho que isso me fez perder um pouco de admiração por ela. No início do ano, de forma ocasional, eu acabei me envolvendo com uma mulher. Era para ser só carnal, mas eu entrei com tudo na relação. E logo acabamos nos apaixonando loucamente. Há cerca de 3 meses ela terminou comigo, pois se disse muito envolvida e começou a sofrer com a relação, com a minha ausência. Como ela é uma mulher independente, inteligente, bonita e autossuficiente, disse que não se prestaria mais a essa situação. Até porque eu lhe disse que meu casamento estava falido e sem graça e queria me separar. Mas não separei por falta de coragem. E isso a deixou muito frustrada e decepcionada comigo. O que acontece é que nesses últimos 3 meses longe dela, eu acabei entrando num sofrimento horrível, que nem eu mesmo esperava e estou beirando a depressão. Comecei então a fazer terapia. Eu estou péssima em casa, com amigos, parentes, no trabalho, estudo, atividade física, enfim, tudo péssimo. Eu durmo e acordo pensando na minha amante.
Tá quase doentio. Eu estou à beira de me separar e a terapeuta disse que a decisão está dentro de mim. Mas alertou que se eu continuar com os meus pensamentos do jeito que estão, eu vou me autodestruir. Eu só consigo sorrir quando imagino poder estar nos braços dela novamente. O que me prende a essa velha questão de casamento, família, filhos, blá blá blá. Eu tenho medo, pois eu nem sei se minha amante voltaria para mim, pois imagino que sofreu e talvez ainda sofra muito. Tentando adiar a decisão definitiva de se separar, a pessoa é consumida pela dúvida e alimenta a esperança de ter avaliado mal o que ocorre no relacionamento. O medo de tomar uma atitude e de se arrepender depois é grande. As pessoas ainda querem tentar, dançam à beira do abismo e imolam a frágil felicidade que nas mãos de um desconhecido que as deixam balançadas. Como o medo de perder pode nos levar a perder tudo. O psicanalista americano Stephen Gross ilustra em outro livro, no seu livro, como o novo assusta, gera medo, insegurança e como pode paralisar as pessoas impedindo-as de tomar uma atitude. O texto não trata da separação de um casal, mas dá para fazermos uma analogia. Gross relata o que aconteceu com algumas pessoas que estavam no World Trade Center quando houve o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. A seguir, uma síntese do capítulo. Quando o primeiro avião bateu na Torre Norte, Marisa Panigrosso estava no 98º andar, na Torre Sul, conversando com duas colegas de trabalho. Ela sentiu a explosão tanto quanto a ouviu. Uma golfada de ar quente atingiu-lhe o rosto, como se uma porta de um forno tivesse acabado de se abrir. Uma onda de ansiedade varreu o escritório. Marisa Panigrosso não parou para desligar o computador ou mesmo para pegar sua bolsa. Rumou para a saída de emergência mais próxima e saiu do prédio. As duas mulheres com quem conversava, incluindo a colega que compartilhava sua baia, não saíram. Eu lembro-me de que saí e ele simplesmente não veio atrás. Ela simplesmente não veio atrás, contou Marisa, numa entrevista a uma emissora de rádio. Eu a vi ao telefone e a outra mulher também. Ela estava na minha diagonal, falava ao telefone e não quis sair. De fato, muitas pessoas no escritório ignoraram o alarme de incêndio e também o que viram acontecer na Torre Norte, a 40 metros de distância. Algumas foram para uma reunião, uma amiga da Marisa voltou depois de ter descido vários lances de escada. Eu tenho que voltar para pegar as fotos do meu bebê, disse ela. E nunca saiu de lá. As duas mulheres que ficaram para trás falando ao telefone, aqueles que haviam ido para a reunião, também perderam a vida. No escritório de Marisa Panigrosso, como em muitos outros escritórios do World Trade Center, as pessoas não entraram em pânico nem correram para sair. Isso me pareceu muito estranho, disse Marisa. Eu perguntei à minha amiga, por que está todo mundo parado aí? O que pareceu estranho a Marisa é, na verdade, a regra. Pesquisas mostraram que quando um alarme de incêndio soa, as pessoas não agem imediatamente. Elas falam umas com as outras e tentam entender o que está acontecendo, ficam paradas. Deixar o prédio deveria ser óbvio para todos os que já participaram de um treinamento de incêndio. Mas em vez disso, nós esperamos. Esperamos por mais indícios, cheiro de fumaça ou o conselho de alguém de quem confiamos. Mas há também evidências de que, mesmo com mais informação, ainda assim muitos de nós não daremos um passo. Em 1985, 56 pessoas morreram quando o incêndio irrompeu nas arquibancadas do estádio de futebol Valley Parade, em Bradford, Inglaterra. Mais tarde, um exame atento às sequências televisionadas mostrou que os torcedores não reagiram de imediato e continuaram a assistir tanto ao incêndio quanto ao jogo, não se deslocando em direção às saídas. E pesquisas mostraram, repetidas vezes, que quando nos movemos, sempre tentamos sair de um lugar pela mesma porta pela qual entramos. A reconstituição forense, após um famoso incêndio em um restaurante em Beverly Hills, no Beverly Hills Supper Club, em Kentucky, Estados Unidos, confirmou que muitas vítimas tentaram pagar antes de sair. Por isso morreram numa fila. Após 25 anos como psicanalista, eu não posso dizer que isso me surpreende. Resistimos à mudança.
Comprometemo-nos com uma pequena mudança, mas que ela seja inequivocadamente no nosso interesse. É com frequência mais assustador do que ignorar uma situação perigosa. Somos veementemente fiéis à nossa visão de mundo, nossa história. Queremos saber em que nova história estamos entrando antes de sair da velha. Não queremos uma saída se não soubermos exatamente para onde ela vai nos levar, nem mesmo, ou talvez especialmente, numa emergência. Isso é assim, apresso-me a acrescentar. Quer sejamos pacientes, quer sejamos psicanalistas, hesitamos em fase da mudança, porque mudança é perda, mas não aceitarmos mais alguma mudança, podemos perder tudo, diz Gross.